Olá, seja bem-vindo ao podcast Que Parto é Esse? Um espaço onde relatos de parto ganham voz. Aqui vou contar algumas das experiências que vivi ao longo dos meus 11 anos como doula. Histórias reais, cheias de emoção, desafios, força e transformação. Os nomes serão fictícios, por respeito à privacidade de cada mulher, bebê e família. Mas as histórias são verdadeiras e potentes. Esse podcast nasceu do desejo de refletir sobre o que é nascer, sobre o que é parir, o que é ser cuidada ou não, nesse momento tão delicado e poderoso. Espero que cada episódio possa plantar uma sementinha no coração de quem ouve. A sementinha do parto natural e respeitoso, do protagonismo, do amor, da escolha. Vamos falar de partos em Bauru, na minha cidade, e também de tudo que atravessa o nascimento: corpo, sistema, cultura, medos, violências e muitas vezes luz. Se você é gestante, já pariu, pensa em parir, trabalha com partos ou só quer escutar com o coração aberto, esse espaço também é seu. Então vamos lá. Nesse episódio de número 10, dei o nome a ele de meu segundo parto, eu pari. Eu vou contar para vocês um pouquinho sobre o nascimento do meu filho Bento, meu segundo filho. É uma curiosidade, eu gravei esse podcast no sábado. Ah, não, desculpa, na quinta-feira, porque na sexta era aniversário dele e eu pretendia postar no final de semana. Mas não sei o que é que aconteceu de novo. Problemas técnicos, o meu áudio ficou todo vazio. Ontem eu até subi lá no YouTube e vou ter que fazer a troca do arquivo porque não funcionou. Enfim, hoje eu postei para vocês também. Hoje é dia 14 de janeiro, né? Hoje postei o relato por escrito que eu achei. Eu parei o meu relato muito rápido, assim. Acho que tipo, com uma semana de parida eu já tinha escrito. Uma semana não, desculpa, acho que um mês. Depois eu olho a data certinho lá no Facebook, mas acho que foi tipo uns dias, assim, né? Um mês. De repente eu já tinha as fotos, a fotógrafa já tinha me mandado e eu já consegui escrever e trazer todo o relato ali. E foi curioso, porque quando eu escrevi, eu acho que eu trouxe um pouquinho mais de detalhes do que a gente lembra, né? Porque hoje o meu filho acabou de fazer 7 anos, então algumas coisas vão se perdendo assim um pouco na cabeça da gente, né? Mas enfim, vou trazer aqui para vocês. Então, vocês sabem que o meu primeiro parto foi uma cesárea, né? Assim, a princípio meio desnecessária. E aí, o Bento, a gente falava que a gente queria ter dois filhos, assim, e meio próximo um do outro, né? Assim, quando tivesse com perto de uns 2 anos, que de repente a gente achava que era uma boa diferença. Só que isso é antes da gente se tornar mãe de verdade e vivenciar os desafios da maternidade, né? Então, eu lembro que a gente conversava, e aí, né? Já vamos começar a tentar de novo. Na época, a gente utilizava o método Billings para espaçar uma gestação, né? Que é um método que eu também ensino, sou instrutora, o método natural da ovulação. E aí eu falei, não, calma, vamos dar uma organizada. Eu estava num momento também de fechamento do meu comércio e querendo ficar exclusiva para me tornar doula, enfim. Então, precisei ajeitar algumas coisas aqui primeiro. E aí, começo do ano, a gente falou, não, então vamos iniciar as tentativas. Eu acho que foi lá para fevereiro ou março, nós já começamos a tentar, e em maio foi quando veio o nosso positivo, né? Então, levou, acho que foram uns 3 ou 4 ciclos para que viesse o positivo do bem. E eu tive uma gestação muito tranquila, assim, sem nenhuma intercorrência, tudo muito saudável. E a gente foi em busca de uma outra equipe, porque eu queria trocar, né? Trocar todos os envolvidos do primeiro parto para que fosse o primeiro ponto para que a história fosse diferente, né? E aqui em Bauru a gente não tinha assim muitas opções, né, de profissionais que faziam partos domiciliares. Então eu tive que buscar gente fora. E tinha algumas possibilidades assim em Jaú, né, um médico de Botucatu, mas o médico nesse cenário do parto ele vai cobrar muito caro, né? Porque é um serviço diferente. Ele assume, acho que, muito mais riscos no sentido de não ter apoio nenhum, né, pelo parto domiciliar.
Enfim, eu acabei tendo boas referências de uma equipe que tinha índices muito, muito legais, assim, de partos domiciliares, que eram de São José do Rio Preto. E nós fomos conhecer essa parteira, então, né? Fechamos com ela. E na época eu já era doula, então já tinha acompanhado vários partos. E, nossa, estava assim muito empolgada com tudo isso, de viver dessa vez, né? De não só acompanhar o processo, mas sentir na pele o que era passar por essa experiência. Então, nós fizemos uma reunião com um plano de parto, alinhamos tudo, fui, né, até a cidade dela. E no dia do parto ela viria aqui me atender. Então, eu senti muitos pródromos assim durante a gestação, porque eu acompanhei partos adoidado enquanto estava grávida, né? Do começo ao fim, assim. Inclusive, o Bento nasceu 9 de janeiro. Eu tinha um bebê que era, acho que para finalzinho de dezembro, assim, acho que foi 20 e poucos de dezembro. Acabou virando uma cesárea, mas né, acompanhei ele um pouco. E no dia, acho que foi 26 de novembro, eu acompanhei dois partos normais lá na Unimed. Tipo, acabou um, começou o outro, sabe? Eu nem fui embora, fiquei direto. Então, bem barriguda, eu estava acompanhando os partos. Então, eu sentia bastante contração de treinamento, bastante cólica, principalmente quando eu vinha dos partos, assim, parece que a gente fica imersa na ocitocina da mulher e acaba sentindo. Mas, graças a Deus, correu tudo muito bem. Eu fiz acupuntura também toda semana. Tinha um acupunturista que atendia aqui na igreja que eu participava, que eu participo, na verdade, né? Na igreja Santo Antônio aqui, e era um projeto bem legal. Ele oferecia sessões de acupuntura por um valor mais solidário. E toda semana eu estava ali fazendo acupuntura. Ele não trabalhava exclusivamente com gestação e tudo mais, porém, ele foi equilibrando, porque eu sentia muita ansiedade também, né? Foi uma coisa que aconteceu na gestação do Bento, foi eu me senti bastante ansiosa, assim. Então, eu senti umas batidas diferentes no coração, fui até no cardio, no cardiologista, tudo não tinha nada. Graças a Deus seguimos muito bem. Enfim, então eu fui nessa sessão, né, de acupuntura e ali eu já saí meio que com umas contrações, sabe? Falei, bom, vamos observar, porque costumo ter, né? Então vamos ver como fica. E eu tinha um cronograma, assim, tinha vários lugares para passar. Então eu tava com meu filho mais velho, o Theo, dirigindo ainda tudo. Fomos em vários lugares. Aí eu acho que eu lembro que um dos últimos, no penúltimo lugar que eu passei era na farmácia Fita Natureza, que tinha umas amigas que trabalhavam lá, da época da loja, elas eram nossas clientes e tal. Falei para elas, né, olha, né, tô sentindo umas coisas aqui, acho que tá perto, mas estava mesmo, né? E aí eu fui pro INSS ainda que eu tinha que dar entrada na minha licença maternidade, e aí já tava bem cômodo, sabe? Então fui para casa, na verdade para casa da minha mãe, estava previsto que a gente almoçasse lá, né? E aí falei para ela, eu falei, olha, acho que tem alguma coisa acontecendo, eu vou começar a marcar para ver como fica. E aí eu tomei um banho mais demorado também para dar uma testada. E eu falei, olha, eu acho que ou são os pródromos persistentes ou já tem uma fase latente, de repente, começando aqui. Tava meio irregular ainda, mas mesmo depois do banho não passou. Então, quando eu comuniquei a minha equipe, né, sobre o que estava acontecendo, elas eram de São José do Rio Preto e elas estavam em Ribeirão Preto atendendo um parto domiciliar. Então, elas falaram: olha, fica quieta aí, para a gente ver se dá tempo da gente voltar e te atender. Entrei em contato também com a minha doula, que desde de manhã eu já estava falando com ela e tal, né? Ela, sem me avisar, já tinha deixado tudo meio no jeito para vir para cá a qualquer momento. Porque ela também estava em Taquaritinga. Então ela também estava quase 2 horas de distância, né? E fiquei ali observando e tal, fiquei mais deitadinha. E depois, por volta de umas 5 horas, rompe a minha bolsa. Eu coloquei, eu vi no relato, eu li o relato agora, né? Que foi durante uma contração. Assim, na minha cabeça é como se eu tivesse levantado para fazer xixi e aí estourou. Aí lavou, né? Tinha bastante líquido e saiu com um pouquinho de sangue, assim, também. Teve uma hora que eu li um pouquinho rosinha. Imaginei que bom, né? O colo tá trabalhando. De alguma forma ele tá trazendo uma modificação aqui, né?
E, então aí nessa hora eu realmente avisei meu marido, falei, olha, acho que é bom, né, você vir para casa. E aí eu já comecei a querer o meu cantinho. Então nós fomos para casa, minha mãe preparou uma janta para nós, eu ainda consegui jantar já com mais desconforto. Mas depois que a bolsa rompeu, a coisa começou de verdade, né? Então, eu não me lembro ao certo, para mim eu já comecei a ficar bem incomodada, assim. Eu diria que era até tipo uma fase latente, uma fase ativa que já tinha começado, assim, mas mais recentemente eu descrevi como uma fase latente, então talvez as minhas contrações eram mais espaçadas ainda. Mas daí começou aquela coisa, né? Precisamos ir pensando no que vai ser feito, quem que vai nos atender, que estágio estamos e tudo mais. E a minha equipe ainda não tinha previsão de vir para cá e também não tinha um backup para mandar para me atender, né? Uma outra pessoa, uma outra equipe, alguém que pudesse dar esse suporte. E aí eu lembrei de uma esposa de um primo, né? A Juliana, que ela é enfermeira. Na época ela não estava atuando como obstetra, mas ela já tinha atuado bastante e tal. E a gente entrou em contato com ela para ver se ela poderia fazer uma avaliação para que a gente tivesse um norte, assim, né, do que fazer, para onde ir, enfim. Então, eu lembro que, assim, talvez, né, acho que por volta de umas 7, 8 horas mais ou menos, chegou a Renatinha, minha doula, né, inclusive eu acompanhei os 2 primeiros partos delas e foram as minhas primeiras experiências de doula também, então é uma querida, até hoje nós somos muito amigas. E, e é um alívio, né? Quando a sua equipe chega, você vai se sentindo assim mais amparada. Então, foi onde eu pude ir para a Partolândia de verdade e deixar a coisa acontecer. Né? Porque daí para frente só aumentou. As contrações só foram, né? As ondas foram ficando cada vez mais fortes. E então a gente conseguiu falar com a Ju e ela veio, né? Então, para mim, eu acho que no outro áudio eu devo ter falado que era por volta de umas 9, assim, mas se não me engano, no relato acho que eu coloquei que foi umas 10 que ela avaliou. Então, que a gente tinha um colo médio, uns 4 de dilatação e um bebê alto. Então, foi quando a gente começou a movimentar bastante, tá? Então, aí entre chuveiro, exercício, bola, agachamento, nós ficamos um tempo ali para que a gente conseguisse ajudar o Bento a descer, né? Um pouco mais e o trabalho de parto evoluir mais rápido. E aí nós, observando tudo que estava acontecendo, assim, né? O coraçãozinho dele estava sempre bem e tal, mas eu comecei a sangrar um pouco mais. E aí chegou por volta, eu acredito assim que de uma meia-noite, mais ou menos, a gente teve que tomar uma decisão. Eu me lembro da Ju me chamar assim e falar, olha para esse seu sangramento, porque eu tinha um sangramento até que razoável, assim, sabe? E eu não queria usar roupa, gente. Vocês vão ver assim, que, né, nas fotos, acho que eu dei bastante trabalho para elas no quesito tirar foto, porque eu não queria pôr nada. Então, eu precisava ficar assim, onde eu for sentar, colocar aquele tapete higiênico, aí eu ia tipo, da sala pro quarto, eu tinha que pôr o tapete higiênico no meio das pernas, porque escorria um pouquinho de sangue. Então era um sangramento razoável, né? E, e ela me chamou e falou assim: olha para esse sangramento. Se fosse, né, uma paciente sua, o que você faria? Porque o meu obstetra, na época, né, o doutor Alcântara, ele estava de plantão. Ele até se prontificou a vir e fazer a recepção, né, do bebê em casa e vir, tipo assim, pro o momento do expulsivo e depois retornar lá, né? Ou que eu fosse lá para ser avaliada também, enfim. Mas com esse sangramento ficou essa incógnita, porque a minha enfermeira ela não sabia dizer de onde estava vindo isso e ela ficou preocupada né, e a gente também se movimentou nesse sentido de ir agora, né? Como que a gente faz? Vamos assumir esse risco sem ter certeza do que é? Então, eu tinha a opção de ir para o meu plano de saúde, que hoje é onde funciona o AP Vida, aqui em Bauru, né? E a maternidade Santa Isabel. Só que a maternidade é a mesma questão que a gente tem hoje, de ainda não poder a entrada da doula. E eu não queria ficar sem esse suporte. Então eu preferi ir para o hospital cesarista e brigar se fosse necessário lá, mas ter a certeza de que meu marido e minha doula poderiam entrar.
E assim foi. Então a gente foi para lá, acredito que por volta de 1 hora da manhã. Então eu lembro que a gente internou com 7. E eu vi no meu relato que a gente teve uma avaliação um pouco antes com 6. Então provavelmente da avaliação até a chegada no hospital, a gente teve um pouquinho de evolução, né? E aí chegando lá no hospital, a gente teve uma enfermeira muito querida, assim, também, que me reconheceu e tudo, né? E levou a gente, deixou minha doula subir sem problema nenhum. E ficamos ali na espera. E foi quando eles diagnosticaram também que eu estava com edema de colo. Então estava justificado ali o porquê do sangramento. Então o colo, ao invés de, né, só afinando e abrindo, o meu colo, provavelmente por conta da bolsa rota, né, que já fazia um tempo que estava ali, ele começou a inchar. E esse inchaço torna, então, a evolução do parto, às vezes, um pouco mais lenta, costuma trazer mais sinal de sangramento e, às vezes, fica um pouco mais doloroso também. Então, ficamos ali no quarto. Então, a estrutura que tem nessa maternidade não é, assim, excelente, né, cheia de coisas e recursos e tal. É um quarto simples, então a gente alternava entre sai do chuveiro um pouco, volta pro chuveiro, caminha, e assim foi, né? Então eu na partolândia total, literalmente eu estava cagando e andando por o que estava acontecendo. Eu conto que eu fiz muito cocô ali no final, provavelmente eu já estava entrando no expulsivo e nem, né, me lembro se na época eu tinha essa consciência de que essa coisa de, né, ir fazendo cocô por aí e vinha a dor, meu marido que tiver que dar um jeito lá. E que era porque já estava chegando, né? E assim a gente foi evoluindo e eles deixaram a gente bem à vontade, assim, né? Não ficaram interrompendo nada. E lá não tinha sala de parto, então é só um quarto isolado onde acontecia o trabalho de parto. Na hora de nascer, lá vai para o centro cirúrgico, né? Eu pedi que fosse ali no quarto, mas eles não deixaram. Então a gente foi para o centro cirúrgico. Um pouquinho antes eu pedi para minha doula, né? Eu falei, me arruma uma analgesia que eu já estou muito cansada, eu não aguento mais, né? Mas daí foi quando a gente avaliou de novo e eu já estava com dilatação total e precisava ir para o centro para o nascimento acontecer, né? Então, já sabendo que eu estaria na mão de um grande cesarista, eu já fui me posicionando nesse sentido. Eu quero um parto humanizado, por favor, não me corte, não puxe o meu bebê, né? Eu não quero ficar, foi terrível ficar deitada. Então, gente, eu gritei horrores, horrores no expulsivo. Eu não sei se porque eu tinha uma inflamação aqui na esfíncter pública. Eu tenho a impressão de que dói muito, meu Deus do céu, que o expulsivo é de acabar, né? Quando a gente tem essa inflamação aqui, né? Já foi uma dor que incomodou muito durante a gestação. Eu tinha que fazer alongamento, tinha que fazer gelo. Não fiz fisiopélvica, gente, mas é algo que se eu, né, pudesse voltar no tempo, eu faria, porque provavelmente teria me ajudado, sabe? Teria ido no osteopata, teria feito outras coisas, porque esse desconforto, meu Deus, é terrível, né? E reflete na hora do parto. Enfim, fomos para o centro, então chegando lá, eles queriam que eu ficasse deitada, eu falei, não vou ficar. E eu lembro que aí eu já estava em pé com o puxo, e aí a enfermeira falou assim, não, você tem que subir na maca, o seu bebê vai cair. Eu falava para ela, então pega, né? Então pega, se ele tá saindo, você vai cair, põe a mão embaixo e pega. Aí ela me encheu tanto o saco que eu até voltei para a maca, só que quando eu voltei, eu já voltei meio que de 4 apoios, voltei de frente, sim. Apoiei no meu marido de um lado, minha doula do outro e parei o Bento assim, meio inclinada, tá? Numa posição ali no meio termo, né? E falando pro meu médico, não me corta, né? Não põe a mão, enfim. Então, a gente não tem muitas fotos ou registro ou filme disso, mas ele veio, né, num expulsivo tranquilo, tanto é que eu tive nada, praticamente laceração, né? O que teve fechou sozinho, foi só mucosa. E eu falei, graças a Deus, porque eu fazia massagem perineal, né? Meu marido ajudava, a gente fazia, se não me engano, era dia sim, dia não, na época. Eu fiz uso do Epinou algumas vezes também.
Então, isso acho que me ajudou a ter essa consciência e parir com calma. Não era um bebezão, também tive um bebê de nem 3,1 kg. E a gente só não teve assim uma recepção com ele muito favorável, né? Então veio ali um pouquinho pro meu colo, mas logo o pediatra já quis levar para fazer os cuidados. E aí quando foi para lá, eles acharam que ele estava um pouco, apesar do Apgar ser 10/10, eles acharam que ele estava um pouco cansadinho, assim. E aí essa foi a parte triste, que ele ficou distante de mim, né? Eles não liberaram ele para vir pro quarto. Então eu que precisei descer para ficar com ele lá, e ele veio só à tarde ficar comigo. Ele teve que ficar um pouquinho no oxigênio. Mas no restante, assim, eu digo que eu me sinto muito vitoriosa, porque com tantos desafios, né, consegui parir e ter, assim, pelo menos para comigo, os meus desejos, assim, respeitados na medida do possível dentro do hospital, né, mesmo sendo um hospital cesarista, mesmo tendo uma cesárea antes, mesmo eu não tendo uma equipe, mesmo não sendo meu médico, né, mesmo com inúmeras circunstâncias que saíram do planejado. E aí, a partir desse momento também, eu passei a entender muito mais as mulheres, né? Porque eu vivi na pele e foi desafiador, mas a gente pode, a gente consegue, todas nós sabemos, merecemos e conseguimos parir, né? Esse é o legado do nosso corpo feminino. Então é isso. Obrigado por estar aqui comigo. Espero que esse podcast te inspire, te emocione, te faça pensar e que de alguma forma ele te ajude a nascer ou renascer, mais conectada com a sua força. Te espero no próximo episódio. Se você gostou, compartilhe esse episódio com alguém, me segue lá no Instagram. É por lá que recebo suas dúvidas, sugestões e comentários. Vai ser um prazer te ouvir também. Até mais!